Olá, voltamos com mais um tema para o nosso canal. E hoje o nosso tema é Meu Filho Mente, e agora? Só que dessa vez nós temos uma presença ilustre do Dr. Bruno César, que trabalha na Plenitude, mas ele atende na modalidade presencial, online, já é médico há um tempo, é responsável pela cadeira de psiquiatria da Faculdade São Lucas e veio contribuir com a gente com esse tema maravilhoso, né, Bruno César? Muito obrigado pelo convite, nossa parceria agora, desde a Plenitude, agora aqui também, agradecer. Obrigado. E aí, você recebe muito esse tema? Pois é. Você lida com muito isso? Aos pais chegando no consultório perguntando sobre as mentiras dos filhos, isso traz dúvida, dificuldade? O que você percebe desse tema? Realmente é um tema muito recorrente, os pais têm muita dificuldade para fazer essa diferenciação, o que é mentira e o que é fantasia. São coisas absolutamente diferentes, são coisas que a gente tem que lidar de forma diferente e inevitável isso causar apreensão nos pais, é normal, mas com uma boa orientação, claro. As coisas seguem, né? Claro. E a gente nós recebemos perguntas sobre esse tema na clínica, porque os pais chegam muito angustiados, né? Tipo assim, até onde é falta de educação, falta de limite, o que já é algo aí da psiquiatria, e a gente precisa deixar muito claro que a fantasia na primeira infância é saudável, não é, Bruno? É saudável, inclusive quando ela não está presente, aí sim a gente vai pensar numa patologia. Mas de forma geral a gente tem que pensar que a criança, ela gosta de brincar, ela vai inventar, ela vai ser uma fada, um super-herói. Então tudo bem, é isso mesmo, é o que a gente espera de uma criança. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, que criança ela tem que brincar, ela tem que fantasiar, para que ela vá seguindo os ciclos da vida normal. Agora, uma criança, por exemplo, que ela não tem esse pensamento abstrato, que ela não consegue diferenciar o que é uma brincadeira do que é real, talvez a gente já comece até a pensar aí num transtorno do espectro autista, que ele tem muita dificuldade aí de fazer essa diferença do que é fantasia, do que é real, do que é abstrato, do que é concreto. Ok? Mas de uma forma geral é isso. Sabe o que eu lembrei? A minha filha, ela tem 3 anos. Quando a gente brinca com ela assim, peguei seu nariz, peguei sua orelha, ela entra em desespero. Tipo assim, devolve, é meu. Ela vive aquela cena que Exato. Aquilo é dela. Tipo, alguém pegou e a gente precisa entender que até aí, se a criança tem uma idade, ela acredita naquilo. Não chega a ser uma mentira, ou não chega a ser... É normal na primeira infância. Agora, se isso aí se estende até depois dos 10, 12, a gente já fica preocupado, Já fica preocupado, realmente, quando você fala isso e a criança entende nessa idade, 3, 5, 6 anos, ok. Mas depois disso ela já vai criando já esse senso do que é abstrato e o que é concreto. Isso é um marco bem importante. E na mentira, quando o ambiente, você acredita que influencia? Porque tem aquele ambiente, assim, que não é muito estável, que um dia os pais chegam muito, sei lá, estressados do trabalho, e aí dá uma punição de uma forma de uma criança, ou às vezes o pai tá de boa, a criança tá ali, sei lá, derrubou tinta na casa inteira, tá esperando assim, meu Deus, hoje eu vou levar uma surra. E o pai não vai, não corrige. Isso influencia, na sua perspectiva de trabalho na clínica, o que você percebe? Bom, a criança, ela é realmente uma esponja. Nós temos que entender a criança que desde o intraútero ela já tem essa capacidade de, se a mãe está nervosa, a criança sente, e a criança leva até para a vida dela quando ela está aí e ela está num ambiente onde ela sabe que se ela errar, ela vai ser punida rigorosamente, às vezes até com punição física. É óbvio, é evidente que nós, seres humanos, por uma questão de sobrevivência, nós vamos tentar sair dessa situação. E a criança, nesse sentido, ela está tentando, não é que é maldade, não é que ela está fazendo algo errado na cabeça dela, mas na cabeça dela, o que virá depois é uma coisa desproporcional pela coisa que ela fez. Eu acho que nessa fase aí seria interessante, ou até antes, assim, começar a fazer com que a criança entenda os próprios sentimentos. Por exemplo, eu vejo que muitas mães falam assim, meu filho chora e nem sabe, o filho nem sabe por que está chorando. Eu já vi mães falando assim, eu vou bater, que então pelo menos vai ter motivo para chorar.
isso Mas só que é o acontece. seguinte, às vezes a criança ela é tão pequena que ela não entende o que está acontecendo. Então, essa hora que a mãe e o pai têm que falar, tá doendo. Então, tá chorando porque tá doendo? Tá, bateu a cabeça? Sim. Então, tá doendo, vai passar, calma. Ou então, ficou triste, ficou assustado. Isso faz com que a criança ela comece a materializar o que ela realmente está sentindo. E com relação à mentira, é exatamente isso. Se ela já sabe lidar com as coisas que ela sente, quando o pai chegar, ela vai falar, olha, eu tô com medo, eu fiz alguma coisa errada. Mas, claro, isso tudo é uma construção no universo da família. E aí a gente precisa levar em consideração que se o ambiente ele é seguro, ele não tem brigas, a criança realmente se sente protegida ali, ela vai ter menos possibilidade de estar mentindo. Porque o ambiente, como o Bruno está falando, influencia direto na Exato. psique da criança. Então, ela vai tentar ser maleável, se adaptar ali. Então, a forma que o ambiente é construído influencia direto nesse processo de mentira. Perfeito. Outra coisa que eu acho que a gente precisa colocar, que é muito importante, é a criança que também que mente, mas não por causa do medo da repressão do pai, ou medo do outro, ou por causa do medo, mas ela mente por ela. Não sabe lidar com a frustração, um excesso de cobrança. Aquela criança que tirou nota ruim na escola, não quer falar com ninguém, mas nem é por medo de ficar de castigo, mas por uma vergonha, uma questão muito dela. Eu acho que essa mentira também precisa ser muito trabalhada, Exato. porque quando os pais só vão lá e punem, sem tentar entender, sem trabalhar essa questão da autoestima dessa Exato. criança, vai fazer com que ela vai mentir mais e mais e mais. Tu concorda com isso? Sim, claro, e ela pode levar isso para o resto da vida. A gente tem que lembrar que nós estamos preparando as crianças para o futuro. Então, qual é a autoestima dessa criança nesse momento e o que eu estou construindo quando eu vou lá e eu faço uma punição para uma criança que tirou uma nota baixa? Então, isso vai acabar causando nela uma frustração muito grande. Penso eu que o ideal é, quando você cria um ambiente seguro para a criança e ela entende que quando ela falhar, ela vai ter sim o apoio dos pais para na próxima vez ela conseguir ter sucesso. E quando ela começa a mentir, claro que cada caso é um caso, mas podemos pensar até que essa criança talvez esteja com uma autocobrança exacerbada. Será que se essa cobrança não é dos pais, dela mesma, do entorno onde ela está? O que está acontecendo nessa conversa com as coleguinhas, com os coleguinhas? O que eles falam? Por isso que a gente fala que os filhos a gente tem que monitorar muito de perto. Eles são seres muito sensíveis que estão crescendo e a gente quer que eles floresçam e não fiquem no meio do caminho. Eu atendo, já atendi, agora eles já, inclusive, viajaram. Um casal de gêmeos. Ele tá o quê? 12, 13 anos, e ele me falava assim, que quando ele tirava nota baixa, ele mesmo se comparava com o irmão. Hum. E a nota nem era baixa, tipo, ele tirava 9, 9,5, mas ele queria tirar 10 o tempo todo. E ele se comparava, ele falava assim, parece que se eu não tirar uma nota boa, as pessoas não vão gostar de mim. Então, essa questão da afirmação, a criança já crescendo, né, um pré-adolescente aí, entendendo que, olha como é que é a autoestima dessa criança. Sim. Ela só vai ser validada como boa quando ela tirar boa nota, quando ela tiver bons desempenhos. E se comparando com o irmão. Extremamente danoso e pode até, se a gente não trabalha, um desenvolvimento aí de um transtorno de personalidade, né? Pois Não é, sabe já. lidar com frustração. Quando você falou, eu já pensei logo no transtorno de personalidade com instabilidade emocional, termo mais popular, que é o transtorno de personalidade borderline. O borderline ele tem essa característica da dificuldade de aceitar que ele não é perfeito ou aceitar as frustrações. E, gente, a gente tem que entender que nós vamos nos frustrar o tempo inteiro. E o borderline ele tem essa dificuldade, ele tem relacionamentos instáveis, ele tem uma questão de se automutilar, que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ele também tem essa questão de o tempo inteiro, quando ele não é validado, e ele está sempre tentando essa validação, ele desestabiliza, entre outras coisas aí do border. Por isso que a criança ela tem que ser exposta às frustrações e saber lidar com elas, ter resiliência, e isso a gente só vai alcançar quando a gente expõe os nossos filhos à vida. Então, aquela mãe, aquele pai super protetor que nada o filho pode chorar, nada o filho pode se frustrar, talvez aí está plantando uma criança que no futuro vai ter aí um transtorno de personalidade.
E aí é importante a gente falar, porque às vezes os pais ficam tão indignados com a mentira que quer que a criança repara o dano, expondo ela ao ridículo. Tipo, alguém. Acontece muito. O filho gostou de uma canetinha ou alguma coisa na casa de um amigo em algum lugar, levou para casa. Mas ao chegar em casa, você nem conversa com o seu filho. Por quê? Você fica tão indignado que você quer fazer ele ir lá, devolver em público, e expõe ele a um ridículo. Isso vai estar potencializando essa mentira. Pois é cada contexto, né? Às vezes, qual que é o construto familiar que está acontecendo isso? Então, se ele pegou, será que é porque é por inveja, é porque ele quer ter uma coisa igual? Às vezes foi por bobeira. Então, tem muita coisa. Tem que ser conversado com a criança e expor ele ao ridículo. Você está atrapalhando essa autoestima dele, com certeza. Claro, você está tentando aí, eu sei que os pais, quando fazem isso, também não é por maldade, óbvio, evidente, a gente sabe disso também. Mas a gente tem que pensar no que a gente está construindo nessa criança. E aí tem um tipo de mentira que a gente precisa ficar atento, né, Bruno? Perigosa. Que é aquela mentira que a criança ela usa para benefício próprio, que faz fofoca para tentar uma intriga ali familiar, mas sempre assim com um pouquinho de perversidade. Esse tipo de mentira a gente precisa ficar muito atento. E aí o Bruno, engasguei aqui, gente. E o Bruno atende, medica, né? Adolescentes que passam dessa fase, vão para a fase adulta, cada vez mentindo mais. Nada acontece do acaso. Então, um adulto que mente, ele não está mentindo só na vida adulta. Desde a infância, ele foi construído ou não teve esse suporte para lidar com as frustrações, para lidar com esse limite, para reparar o dano mediante a uma situação que ele causa por mentira, por inveja. Então, essa mentira que é em benefício próprio, ela traz assim sérios problemas. E como você percebe, até no atendimento clínico, ou no adulto ou na criança, quando está mentindo, assim, você acha o que dá para os pais perceber, o que precisa ficar atento? Qual é o momento que você fala assim, vou procurar um especialista, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, porque eu estou percebendo que essa mentira está acontecendo com um pouco de frequência. Pois Como é é. isso, Bruno? A criança com esse pensamento abstrato, a gente admite aqueles amiguinhos imaginários, até uns 8, 9 anos, ok. Depois disso, se a criança está conversando sozinha, se a criança ela diz que ouve vozes, ligar o sinal de alerta, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, não sei, pode ser uma psicose. Quando a criança ela começa com essas mentiras e ela não tem o sinal do remorso, que é aquele sentimento de culpa, será que essa criança aí não está evoluindo com uma psicopatia no futuro? Na adolescência a gente caracteriza como transtorno opositor desafiador. Será que essa criança aí não tem um transtorno de conduta? E isso é literalmente através do exemplo, através da conversa, repreendendo, mostrando para a criança que é errado, definindo com ela o que é a convenção social sobre o que é certo e o que é errado. Claro que aqui para nós, na nossa cultura, a cultura ocidental, determinadas coisas são certas que na cultura oriental é errada e vice-versa. Então aqui para nós temos que deixar muito claro para ele qual que é o limite que ele não pode ultrapassar. E se ele ultrapassar, quais serão as consequências. Então vamos lá, pelo que eu entendi, é importante analisar para a gente ver que já está ali evoluindo para um quadro que a gente precisa se preocupar a frequência dessa mentira, Exato. o remorso que essa criança não está sentindo, a intenção dessa mentira, pelo que o Bruno está falando, sem benefício próprio, se não é muito importante analisar, e também o tamanho dessa mentira. Se é aquela mentira assim que a criança ou pré-adolescente, ele já tem consciência de quanto isso vai prejudicar a outra pessoa e mesmo assim ele faz. Então, esses 4 pontos são importantes para a gente entender. Peraí que essa mentira já está evoluindo. Exato. E eu preciso buscar ajuda de um profissional. Perfeito. Acho que é isso, né, Bruno? Em algumas situações, semana passada eu atendi 2, no mesmo dia eu atendi 2 adolescentes, um de 15, quase 16, e outro 16, quase 17, que eles estavam com a mentira muito presente. E era mentira para benefício próprio. Um deles tinha passado a mão na irmãzinha
no meio das pernas da irmãzinha. Então aquilo criou uma comoção muito grande. Mas quando eles trouxeram a história, aquilo era só a ponta do iceberg. Ele já vinha com pequenas mentiras desde muito cedo, sobre pequenos furtos de lápis, de caneta, dinheiro, coisas que a mãe e o pai deixam, eles vão lá e pegam. Então, assim, é desde o começo ficar prestando atenção. Frequência é uma coisa assim que é muito patognomônica. Se a criança está mentindo sempre, e sempre em benefício próprio, e nunca mostra o arrependimento, é preocupante. E aquela mentira que você percebe que o seu filho está acreditando na própria mentira, a gente não vai dar aí um diagnóstico de uma patologia até os 18, mas é algo para você ir para o profissional, buscar ajuda, porque tem aquela criança que mente e realmente ela acredita naquilo que ela está Exato. falando. E corre, a gente já está falando aí de uma patologia mais grave, é algo que não está dentro do quadro de normalidade. Esse é o conteúdo que a gente queria trazer para vocês hoje. Mas tem várias coisas. A gente ficou falando sobre mentira aqui, sobre a questão da criança, nessa formação das emoções. Tem várias coisas. Então, acho que de tudo que a gente falou, se vocês conseguirem captar, que é importante analisar o ambiente, né, Bruno, que essa criança está sendo inserida, a frequência dessa mentira, a intenção que essa mentira está vindo para essa criança, os danos que essa mentira causa. Remorso, O né? remorso. Se a gente conseguir, se vocês conseguirem captar isso, eu tenho certeza que vai melhorar aí o convívio. E se vocês precisarem de ajuda, de orientação, estamos aqui para fazer esse trabalho, né? Para orientá-los. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação de criança que mente ou até mesmo de um adulto. E entenda que em alguns casos, quando alguém mente, ela acredita na própria mentira. Então, para de tentar convencer a pessoa que você está mentindo, porque a gente às vezes entra naquele negócio, né? Quero desmascarar. Só basta saliva, né? Quero desmascarar, isso é mentira, como a pessoa não consegue enxergar. E se for na vida adulta, se a gente vai falando aí de uma pessoa que tem um transtorno narcisista, uma psicopatia, não adianta você insistir. Deixa ele acreditar na mentira dele, vai você fazer outro movimento, porque não vai resolver. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Até a próxima. E eu quero te agradecer pela sua participação. Que volte mais vezes. Tenho certeza que o povo vai gostar do nosso vídeo. E só deixar o like de vocês se inscreverem no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.